Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante, especialmente para os corretores e estrangeiros que têm curiosidade e interesse de entender como funciona o mercado imobiliário nos Estados Unidos. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo hoje alguém que vive nesse mercado todos os dias. Hoje eu vou entrevistar o Edgar Alves. O Edgar é Real Estate Broker licenciado na Flórida e em Nova York. Também é Real Estate Professor, licenciado pelo estado da Flórida, e o fundador da Lexington Real Estate School, uma escola dedicada à formação e educação de profissionais do mercado imobiliário. Além disso, ele é broker proprietário da Lexington Real Estate Management, onde trabalha diariamente com transações imobiliárias, investidores internacionais e compradores que desejam adquirir propriedades nos Estados Unidos. Nos últimos anos, o Edgar também tem desenvolvido um projeto educacional voltado para corretores brasileiros, explicando como funciona todo o processo de uma transação imobiliária no mercado. Hoje nós vamos conversar como funciona a prática de uma transação imobiliária nos Estados Unidos. E aí, Edgar, seja bem-vindo. Obrigado, Ana. Muito bom. Você me apresentou, depois te mando o cheque, tá? Para você. Não, mas é legal. O porquê que nós temos o ponto de criarmos a Lexington Connection, ok? Eu pensei no seguinte, qual vai ser a forma de eu poder apresentar um trabalho tanto educacional como um trabalho de negócios, né, como o próprio trabalho. E aí veio o nome do Connection, que vai ligar a companhia de imóveis à escola. Ou seja, a escola ela vai levar você, tanto como profissional quanto uma pessoa que é leiga no assunto, a entender todo o processo da América. E por que eu cheguei a esse ponto? Como você falou, eu tenho licença em Nova York, ou seja, a minha primeira licença foi tirada em 2009. E nesse tempo eu não trabalhava com tantos brasileiros, ou seja, não trabalhava com brasileiros. Era só com o mercado daqui da América, né? Até que chegou um dia, depois de alguns anos, que um colega nosso falou de eu não entendo como você fala português, você é brasileiro e você não trabalha com cliente brasileiro. Ou seja, o maior número de clientes que eu tenho, de portfólio de clientes, são brasileiros. E eu não falo português. Eu só falo inglês. Daí que eu comecei a entender realmente, eu acho que está na hora de que eu comece a desenvolver um trabalho voltado para o público nosso, brasileiro. E comecei esse trabalho em Nova York, antes da pandemia, né? Isso tem anos já. E de lá, como é que eu podia, ou como é que eu conseguia cliente, como é que eu fazia isso? Eu fazia seminários. Como eu gosto muito de ensinar, eu falo muito, né? Eu sou muito engraçado às vezes, eu comecei a ter sucesso com seminário, né? Seminários geralmente em igreja, porque eu também, além de tudo, eu sou cristão. Então eu comecei a ajudar, ou seja, os nossos irmãos e irmãs a conseguir comprar, enfim, a sua casa, o seu sonho, de uma forma que realmente fosse um sonho e não um pesadelo, tá? E eu achei o seguinte, só eu ir mostrar uma casa, eu acho muito aleatório. Eu tenho que fazer essa pessoa que vai comprar a propriedade entender qual o processo real, entender o que é um fechamento, o que é uma aplicação para um financiamento, o que é a pessoa que vai avaliar todo o processo, que a gente vê isso por trás dos bastidores e o cliente não vê. E foi um sucesso realmente, porque as pessoas não entendiam isso, até porque o idioma, a parte técnica, né, é um pouco meio complicada, né? O cara não entende. A mesma coisa que se tu vai hoje aqui na América com um médico americano e ele fala com você, algumas coisas, mais que você fala inglês, talvez até fluentemente, mas há termos que você não entende porque são termos técnicos, né? Tecnologia assim como é na área de imóveis, tá? E daí começou esse trabalho. Aí depois que veio a parte da pandemia, foi proibido a parte de seminários e tal, começamos com o que chama-se de hoje de webinários. Mas o meu sonho foi sempre fazer esse podcast, esse bate-papo, né? Que a gente está tendo aqui, legal. A gente quer ampliar isso. É um momento agradável também, sim, né? E até natural, descontraído, não é uma coisa muito boa, né? E muito legal, às vezes eu vejo alguns podcasts, por trás dos bastidores, as coisas engraçadas que acontecem, né?
Mas aqui não vai acontecer coisas Não, engraçadas. de maneira não. Por exemplo, vamos levar a sério. Ninguém vai perceber a cor dos meus olhos azuis. Não, seus alunos falam muito sobre os seus olhos azuis. Exatamente. Eu sou conhecido aqui como o famoso Blue Eyes Teacher, né? Por causa dos olhos azuis. Talvez sejam as cores dos meus olhos, não sei. Mas vamos ao que importa. Isso, como eu falo na aula, isso não cai na prova. Sim. Né? Tá, então, e daí eu comecei... Aí quando houve o problema da pandemia, o nosso filho, né? Para quem não sabe, a Ana é minha esposa há 50 anos. Nós fazemos agora 51 anos em maio. Não que nós sejamos velhos, somos experientes. Né? Ela não gosta que eu fale isso, mas tudo bem. Ou seja, quando veio a pandemia, nosso filho resolveu vir para a Flórida. E como a gente já estava pensando isso há algum tempo também, fomos todos juntos e viemos para a Flórida. Né? E eu tinha feito o concurso para broker já em 2016, tinha passado, mas como eu não pensei em mudar, eu deixei a minha licença basicamente desativar. Quando nós viemos morar, aí eu falei, puxa, agora eu tenho que fazer tudo de novo, do zero. Eu tive que fazer o curso de novo, a prova do curso, a prova do estado, passamos, graças a Deus. Comecei a trabalhar com outro colega nosso primeiro, porque eu queria conhecer a Flórida primeiro. Fui me associar a ele, trabalhei com ele e fui convidado para uma escola chamada Moseley, tá, para começar a dar aula. Alguém falou para essa pessoa, que era tipo, acho que uma manager da escola, que conhecia alguém que tinha alguma experiência no mercado, e aí fui apresentado, fiz uma prova, passei e comecei a dar aula. E daí, até então, dava aula só para americano, não para brasileiro até então. E aí conheci uma pessoa, lembra você que a gente foi numa loja comprar sapato, e eu falando muito. Uma boutique. Ela se interessou muito. Maria Bonita, eu acho. Isso, não lembro o nome, não me lembro realmente. E daí, dessa pessoa, dessa aluna, passou a ser minha aluna, eu conheci ela, foi me apresentando A, B, C, D, E, F, G, e hoje nós temos um acervo de alunos bastante grande que são brasileiros. E temos alunos brasileiros que passaram já na prova do estado, não em primeiro lugar, mas na primeira tentativa, né? O que eu acho para mim é muito interessante, para o aluno também interessante, né? E acho legal para nós brasileiros, porque eu ensino tanto em português quanto em inglês. Eu acho bacana isso, você poder... A diferença do curso, né? Exatamente. Porque você tem a facilidade de aprender a matéria em português. Não a matéria, mas os termos que são necessários para você ter o entendimento da matéria. Em português. E daí eu resolvi estender isso para ensinar corretores no Brasil. Por quê? Quando os meus corretores, que são brasileiros, começaram a ter clientes brasileiros, eu vi a dificuldade da pessoa, do comprador brasileiro, entender o sistema aqui da América, porque difere bastante do nosso sistema do Brasil. E eu vou até antecipar nas suas perguntas, que eu sei que nós vimos as perguntas juntas, pessoas que já mandaram as perguntas do Brasil para nós. Nós temos algumas pergunas de Exato. Algumas pessoas que nos enviaram as perguntas. E de outros corretores também, não? Sim, que mandaram. Também. Uma das perguntas mais que eu achei muito interessante, né, que até em Portugal, quando nós fomos lá, eu conversei com o pessoal dos bancos, é sobre a idade. Existe uma lei chamada ECOA, que é o Equal Credit Opportunity Act, ou seja, ele não pode proibir você, que tem acima de 18 anos, de comprar uma propriedade financiada em 30 anos, indistintamente da sua idade. Ou seja, mesmo que você tenha 100 anos, você tem o direito, né? Nós compramos agora uma propriedade, nós dois, e não vou falar na cidade, mas... Isso não vale, né? Não vale, né? Mas tudo bem. Mas, ou seja, não importa se você tem 18, que seria a idade mínima, né? 30, 40, 50, 60, não importa. Você pode comprá-la financiada por 30 anos. Né? E qual a vantagem disso? A vantagem é que os juros é fixo. Você não tem aquela oscilação do mercado. Tem financiamentos que você pode realmente tê-los ajustáveis, mas a maioria do financiamento a pessoa faz ela fixa, onde o valor do dinheiro que você pega de empréstimo mais os juros por 30 anos são fixos. Isso é uma coisa impressionante, né? Quer dizer, eu compro uma propriedade hoje, será que eu vou estar vivo daqui a 30 anos? Espero que esteja. Né? Ainda mais que eu estou bem de forma física e tal, né? Mas a lógica é que, já que eu vou trabalhar também daqui a 30 anos, talvez não. Mas, ou seja, o governo me protege, essa lei que é federal me protege de poder ter essa propriedade financiada. Isso é um A+, que a gente fala em inglês, né? Sim, ainda tem como eu vou dizer, agora fugiu a palavra, mas ainda tem algo que você, depois de uma certa idade, você pode receber de volta o que você pagou pela casa. Sim, muito boa pergunta, minha cara Watson. Quando você alcança 62 anos de idade, você pode fazer o que chama-se de HECM, ok? Home Equity Conversion Mortgage, que chama-se HENC, que é o famoso Reverse Mortgage.
Quer dizer o quê? Se a sua propriedade já está paga, basicamente totalmente paga, ou faltam algumas prestações para pagar, o banco ele vai te pagar pela sua propriedade. E claro que no final você vai perdê-la. Isso seria num processo, ao invés de ser de apreciar, ele vai depreciar, ou seja, vamos dizer que a sua propriedade esteja avaliada em $500 mil, ok? Então você vai ao banco e tu vai pedir um RENC, tá? O banco vai te dar um percentual X, que isso depois a gente pode ir com mais calma, porque não dá para explicar tudo num dia só, né? Mas vamos supor que o banco te empreste, ele te empresta um X percentual. Vamos supor que esse percentual te deixe, né, um crédito de $400 mil, vamos supor, né? Então, esses $400 mil você vai estipular para o banco como você quer recebê-lo mensalmente. Ou seja, você vai receber, vamos dizer, eu quero receber $2 mil mensal. Ele vai calcular esses $2 mil por X anos e você recebe todo mês $2 mil. Ou, vamos dizer que você deva algumas parcelas. Então, você pode dizer para o banco, você paga as minhas parcelas e o que sobrar eu tenho de volta para mim. Isso é um A+, ou seja, você não vê isso em outros países. Não. Né? É tipo uma aposentadoria adiantada. Exatamente. Eu que sempre explico, quando eu dou os cursos, hoje, né, até falando dos parceiros que nós temos no Brasil, hoje nós temos já 4 companhias de imóveis que são nossos parceiros, que fizeram um curso conosco, tem o nosso certificado pela escola, tá? É um certificado válido, claro que você não é corretor daqui, mas eu vou certificar você como você fez um curso de corretagem aqui, tá? Você não pode trabalhar aqui, mas você vai saber o processo de como funciona para poder explicar para o seu cliente. O que vai facilitar a venda para eles. Tanto para eles quanto para nós. Sim, quando chegar aqui, o que queira comprar aqui nos Estados Unidos e tem tudo já explicado desde o Brasil. Já Exato. não chega aqui com a surpresa do que é isso. Né? A gente vai chegar ao ponto de alguma documentação que tem muito problema. Mas só para terminar, essa vantagem que eu comecei a ver, né? Comecei a entender quando comecei a trabalhar nessa área, é também a parte da valorização. Nós, brasileiros, achamos que às vezes comprar uma propriedade é entrar numa dívida. Né? Nós temos isso, porque os juros no Brasil, não sei como é que está hoje, eu estou na América há 36 anos, né? Mas sempre no Brasil era o medo dos juros subir. Então era como se você tivesse uma dívida. Na América, quando você compra uma propriedade, né, tem um termo que se usa muito que eu nem sabia em português o termo, mas é alavancamento, né, que é leverage, onde você vai usar o dinheiro dos outros, o dinheiro do banco, no caso, né? Você vai comprar uma propriedade e você vai ter uma valorização. A história mostra que a apreciação ela é maior do que a depreciação, ou seja, o imóvel na América ele aprecia. Sempre. É muito raro de depreciar. Pode acontecer, claro, pode acontecer. Mas a história mostra, você pegar a história da área de imóveis, ela mostra mais a apreciação, a escala, ela toca mais na apreciação do que na depreciação, né? Então, ou seja, você pode usar essa apreciação do seu imóvel e retirar depois de alguns anos. Eu dou muito exemplo, né? Um exemplo muito bom. Você hoje você comprou uma propriedade como investimento aqui, ok? Você alugou essa propriedade, o seu filho está com 9 anos de idade, né? E aí, vamos supor, daqui a 9 anos ou 10 anos, ele queira ir para a faculdade. Ou seja, há um custo, né? Aqui na América não tem faculdade de graça, né? Paga pelo governo, você paga a faculdade. Pode ser um college que chama-se de community college, é pago. Um valor menor, mas é pago. Não é como no Brasil, que a gente tem a USP em São Paulo, lá o FRJ no Brasil, que é onde o governo financia isso. Aqui não financia nada, é pago, né? Então, ou seja, você tem 9 anos dessa propriedade. Ou seja, a apreciação dela, você tem um valor X. Como é que se calcula chama-se de equity, que é a valorização? Você pega o quanto que essa propriedade vale hoje no mercado. Então, vamos supor que você comprou essa propriedade há 9 anos por $300 mil. Ela valorizou, vamos supor, 30%, né? Então você hoje tem quanto? Eu não prestei atenção. Não prestei atenção, ou seja, você comprou a propriedade por $300 mil. Ela valorizou 30%, então você 30 vezes 3, 90, né? Então você tem uma valorização de $90 mil, ok? Você pode chegar para o banco e dizer, olha, senhor banco, eu preciso eu preciso pegar que chama-se de cash out. Então ele vai te explicar, de repente você pode fazer um HELOC, que é um Home Equity Line of Credit, ou fazer pode refinanciar com cash out. Você vai ver o cara que trabalha na área financeira, ele vai te explicar o que seria melhor, que tem menos juros. Tá entendendo bem? Sim, tá, beleza. Tô com atenção. Qualquer dúvida você me fala, tá?
Ou seja, ele vai explicar o que seria melhor para você. E daí você vai pensar e você vai poder tirar um valor que geralmente é entre 70% a 80% desse valor que você tem, no caso de $90 mil, para você. Ou seja, aonde que você pode fazer isso? Talvez lá no Brasil. Talvez não possa fazer isso. Eu não sei como é que eu estou fora do Brasil há muitos anos, mas no meu tempo isso não existia, tá? Aqui você pode fazer isso, ou seja, você está entrando numa dívida ou num investimento. Isso qualquer propriedade, tanto em investimento como na sua própria casa, né? Enfim, esses são alguns dos ex-planos, que tem vários, né? Que se a gente for falar, vai ficar aqui 10 horas, não tem como. Vamos passar para as nossas perguntas. Vamos lá para as perguntas. Eu vou pular uma parte aqui, porque você já está respondendo. Já matei, né? Já matei. Depois que o comprador assina o Buyer Broker Agreement, qual é o próximo passo? Sim, mas boa fala pergunta. sobre o Buyer's Brokerage Agreement. Isso é boa pergunta. E por que eu já falei isso para alguns corretores no Brasil e eles me mandaram essa pergunta, né? Por quê? Existe um documento que até aqui na América isso acontece, não é só do Brasil, tá? A partir de 17 de agosto de 2024, tá? Todo mundo é conhecido aqui como Realtor, né? Inclusive no Brasil tá essa forma de Realtor, né? E eu sempre explico isso na aula, o seguinte: a nossa profissão não é Realtor, nós não somos Realtors, ok? Realtor é uma designação que é dada a todo corretor de imóveis, ou a todo Real Estate Agent, que é membro dessa associação chamada National Association of Realtors, a gente chama de NAR, né? Quando você é membro dessa associação, você é obrigado, tá? Isso não é lei, não é do FREC, do Florida Real Estate Commission, mas quem é membro dessa associação tem que, antes de mostrar a casa, tá? Isso seria um disclosure, tá? Você quer um disclosure, é um documento onde você vai apresentar a esse comprador que você vai representá-lo, tá? E o corretor do vendedor vai saber que esse corretor que trabalha com o comprador, ele realmente representa ele. Então, esse documento tem que ser assinado pelo comprador antes de que o corretor mostre a ele as propriedades, tá? Não é no primeiro contato tem que assinar, não é isso, tá? Claro que o comprador tem que te conhecer, saber se você é profissional. A partir do momento que você vai sair com ele para que veja as propriedades, ele tem que assinar esse documento, onde você vai conscientizá-lo que ele te representa legalmente, e o corretor do vendedor vai saber que essa pessoa tem um corretor. Então isso é basicamente uma norma, não vou dizer lei porque não é lei, mas é um regulamento de quem é membro da National Association of Realtors. Quem não é membro não tem que seguir isso, mas quem é membro tem que seguir. E isso foi estipulado a partir de 17 de agosto de 2024. Assim como o comissionamento que antes estava estipulado no Multiple Listing Service, que é um sistema, né? O MLS. Que é o famoso MLS, hoje não tem mais, ficou proibido, tá? Porque parte de um princípio que comissionamento ele é negociável. E se entendia antes que geralmente se dizia, a gente cobra 6%, né? Então passou a 6%, parecendo ser uma coisa chamada price. Mas a partir dessa data não se pode mais ter o valor do comissionamento no MLS. Então, corretores do Brasil, expliquem aos seus clientes que vai ter que assinar isso. Não tem como. Se não assinar comigo, vai assinar com outro corretor. Então isso aí por quê? Passou a ser um regulamento. Isso é o Buyer's Broker Agreement. É aí a sua pergunta depois, desculpa, Ana. Depois que ele assina o Buyer Broker, qual é o próximo passo? Sim, agora, como eu falei, ele assinou, agora você pode começar a ir com ele ver as propriedades, né? Tá, começa a propriedade A, B, C. Eu sempre sugiro aos nossos corretores, nossos daqui, né, que no caso ele não pode mostrar as casas aqui, mas ou seja, o que nós como corretores vamos fazer para ele, né? Assim que ele assinar esse documento, o nosso corretor vai começar a mostrar as casas. Eu sempre educo os nossos corretores para ter a cópia dessa listagem. Por quê? Quantas casas ele viu, né? Quais as casas que foram melhores? Até para depois você estar com o seu cliente e mostrar, olha, você viu essa casa, qual que você acha melhor, né? Então você tem isso como um acervo, né? Fazer uma avaliação. Exatamente. Tá, então isso seria o processo após a assinatura desse Buyer's Brokerage Agreement. Agora você tem exatamente, tá, o que você vai trabalhar. E ali, indo mais, que as pessoas perguntam, mas está estipulado o comissionamento, você tem que botar, né? Esse comissionamento é bem claro. E na América,
ou seja, eu vou falar na América porque em geral, quem paga a comissão do corretor é o vendedor, não é o comprador. Mas há casos que o vendedor não quer pagar. Então, quem vai pagar essa comissão? Claro que é o comprador. Então, por isso que se estipula nesse contrato, ou nesse agreement, que a gente fala em inglês, o valor do comissionamento, não que ele tenha que pagar. Geralmente, vamos dizer, 99,9% dos casos, ele não tem que pagar. Mas pode ser que ele compre uma casa, o que nós chamamos de feasible, ou for sale by owner, onde o vendedor não tem corretor e está vendendo por ele próprio. Quando não tem corretor, claro que nós, corretores do comprador, vamos negociar com ele para saber se ele quer pagar a nossa comissão e mostrar ali, olha, eu tenho um comprador potencial para comprar a sua casa, né? Mas é óbvio que alguém tem que receber esse comissionamento. E vamos tentar negociar com ele. Mas caso ele não pague e o nosso cliente queira comprar a casa, infelizmente o comprador aí nesse caso vai ter que pagar. Ou se o comprador quiser comprar uma casa de um leilão, por exemplo, no leilão ninguém vai pagar comissionamento, quem vai pagar, aí no caso, é o comprador. Mas isso está no nosso contrato estipulado. Ou seja, quando eu faço o nosso contrato, né, há uma parte chamada additional terms, que são termos adicionais, eu estipulo isso. Que caso o vendedor pague o comissionamento do nosso corretor, ele está isento de pagar alguma coisa. Antes mesmo de fazer uma oferta em um imóvel, existe alguma preparação que o comprador precisa fazer, especialmente em relação ao financiamento? Bom, exatamente. Isso é uma boa pergunta, Ana. Ou seja, quando você vai trabalhar com o comprador, o primeiro passo é ter o quê? Ou seja, se você vai comprar alguma coisa, o que você precisa ter? Dinheiro, né? Sim. Ou no seu bolso, ou pegar dinheiro com alguém. Com o banco ou Exatamente. com alguém. Então, o que se pede, tanto como corretor do comprador, quanto o corretor do vendedor vai pedir para você? O chama-se de pré-aprovação. Existem duas coisas que eu gosto de separar. Tem a pre-qualificação, ou pre-qualification, e tem o pre-approval, pré-aprovação. Duas coisas totalmente diferentes. Quando você está pré-qualificado, você não está pré-aprovado. Por quê? Quando você apresenta para o seu banco, o seu lender, ou apresenta para o seu mortgage broker, ou para o seu mortgage loan originator, ele vai processar o seu financiamento, ele vai aplicar para o seu financiamento, ele vai te pedir, ou seja, eu já peço para os nossos clientes isso, mas esse é serviço da parte financeira, ele vai pedir, e depois eu mostro para vocês aqui, tá? Mas vamos supor aqui no caso, ele vai pedir, no caso do Brasil, né? Vamos falar do Brasil. Ele vai pedir... Ou qualquer outra nacionalidade. Os dois últimos impostos de renda, tá? Ele vai te pedir, no caso do Brasil, a carta do seu contador, constatando quanto você ganha. Sim. Óbvio, né? Ok. Ele vai te pedir os 2 últimos ou 3 últimos extratos bancários, para saber o que você tem de dinheiro e se o valor da entrada... que geralmente para quem não é residente legal, e depois explico esse termo de residência legal na área de imóveis, que não tem nada a ver com a parte de imigração, tá? Ele tem que ter ou 20, ou 25, ou 35% de acordo com o banco. Tá? Cada banco tem o que eu chamo de caixinha de sapato. Sim, né? cada um dá num pé. Cada pé está numa caixinha de sapato, né? Tá? Então, de acordo com o banco, e você vai ter que provar que na sua conta bancária você tem esse valor estipulado ali, ou 20, e mais um fundo de reservas. O banco quer saber se você vai pagar. Alguns bancos pedem 6 meses de reserva, alguns bancos pedem 1 ano de reserva, alguns bancos pedem 3 meses de reserva. Não existe lei para isso. Tá? 1 ano é muito difícil, geralmente pede 6 meses, tá, de fundo de reserva, chama-se cushion. Tá? Essa é para saber se você realmente vai poder, porque o banco não quer ficar com propriedade para ele quer que você pague até o final, ele não quer dor de cabeça. Tá? Então, isso aí são alguns dos requisitos que o banco vai pedir para você. Tá? Para você poder continuar no processo. E para isso que vai ter, quando você mostra para um vendedor uma pré-aprovação, ele sabe que passou por um outro profissional chamado underwriter, que é um profissional, eu chamo de detetive do banco. Tá? Ele vai checar toda a tua documentação para saber se realmente você está propício a receber esse dinheiro do banco. Ele vai te aprovar, te pré-aprovar, vai dizer... não dá. O que ele ganha, ou seja, o que a gente fala de debt income ratio, não está realmente suficiente para ele. Não tem como ele pagar, né? O que a gente chama de ability to repay. Não tem como pagar esse. Aí ele não te aprova.
Quando eu te pré-qualifico, né, por exemplo, eu posso te pré-qualificar. Você me fala, Edgar, olha, eu ganho tantos mil dólares por ano, né? Que aí eu vou dividir por mês. Eu quero comprar uma propriedade de X milhões de dólares. Ok, muito simples. Eu pego o que tu vais pagar, que a gente chama de PITI, tá? Que é Principal Interest Tax Insurance. Se não tiver, no caso aí, não tem seguro da entrada, que você vai botar 20% mínimo, que é o que a gente chama de rule of thumb, para não ter o que a gente chama de PMI. Dedo que é de positivo. Exatamente, né? O rule of thumb é o dedo positivo. Não vai precisar do Private Mortgage Insurance, que é um seguro para o depósito, né? Mas se a propriedade tiver um condomínio, que a gente chama no Brasil de condomínio, que aqui seria um maintenance, né? Eu só vou usar o PITI. Então, quanto que dá o meu PITI? 4 mil dólares. Então, eu pego esses 4 mil dólares, jogo em cima e jogo o que você ganha mensal, divido por isso. Eu vou ter um ratio, que é um percentual. Tá? Se é no convencional, geralmente eles classificam a nível de... O mínimo seria 28%. Se você extrapolar 28%, isso depende muito do banco, né? Mas vamos falar em geral. Se você extrapola 28%, a probabilidade que ele te aprove que ele te pré-aprove vai ser muito pouco. Tá? Se eu não vejo isso... Do gasto que você tem. Exatamente. Mas se eu olho isso, basicamente, eu posso, vamos dizer, que eu vi que você está com 23%, por exemplo, né? Eu vou te pré-qualificar, você compra imóvel. Mas faltou, esse seria o front-end ratio, né? Para você saber o que tu vai pagar do seu housing expense, que é a sua moradia. Agora tem o teu house expense, né? O que você gasta na sua casa. Na sua casa, as despesas diárias, mensal. Exatamente, é cartão de crédito, né? Se você paga um financiamento de carro, se você faz um lease, eu devo uma prestação no lease. Ele vai computar isso. Se não é lease, é compra, eles vão perdoar até 10. Se falta 10 prestações, ele perdoa a dívida. Né? Então, tudo isso ele vai olhar. E esse chama-se back-end ratio. Quer dizer, eu não vou fazer isso porque eu não tenho condições. Mas o underwriter faz isso. Então, essa é a diferença da pré-aprovação para pré-qualificação. E daí... Depois que você tiver isso, você pode começar a procurar a casa, que você sabe quanto que o banco vai fazer empréstimo pro cara. Você vai ter um montante que você pode. Exato, tu não vai queimar nem você. Não vai queimar você nem o cliente, pô. Eu quero comprar uma casa de 1 milhão, ele está aprovado para 500. E aí? Tu vai gastar 500? Frustrado. Né? Exatamente, não. Bem, por hoje nós vamos terminando por aqui. Muito obrigada pela sua entrevista, mas nós vamos ter toda semana um entrevistado. Sim. E alguém para te entrevistar. Sim. Então, mas nós acabamos por hoje e agradecemos a participação de todos. Para a próxima semana estaremos aqui de novo. E só para dizer, antes que você feche, além da parte de compra e venda, né, é bom que a gente saiba que os corretores do Brasil que queiram fazer curso conosco, né, é só mandarem mensagem no nosso info, que é info, @lex Real, R-E-A-L, Estate, E-S-T-A-T-E, School, que é SCHOOL.com. Então seria info@lexrealestateschool.com. Manda informação para nós e eu vou te dar o retorno, a própria Ana vai te dar esse retorno para saber quanto que é o curso e tudo isso. E vamos também falar sobre a parte de aluguel, que é muito importante, que muita gente não sabe quais são os seus direitos como inquilino ou como proprietário. Tá? E a gente vê no nosso dia a dia muito abuso, tanto do proprietário quanto falta de conhecimento do próprio inquilino. Então a gente vai também vai se abordar isso, vamos ter advogados que vão conversar conosco sobre o visto EB5 na isso compra. Vai ser muito bom. Muito importante. Vamos ter advogados que são advogados de imposto, ou seja, o que é melhor? Comprar no meu nome pessoal, comprar no nome de uma LC ou fazer um trust, né? Então a gente vai ter exatamente esses parâmetros, né, de todos os profissionais que são ligados à área de imóveis, tá? E eu sempre me conceituo como eu sou o médico clínico, tá? Eu conheço tudo, mas eu sempre passo para aquele médico especialista. É uma coisa nossa. Vai ser muito bom. Tá? Vai ser bem interessante. Então, nos sigam, tá? A gente vai ter aviso no Brasil, tá? De quais seriam os dias. E é só isso, seguir a gente e vai aprendendo. E mande suas perguntas, isso. Nós estamos aqui para respondê-las. Mande as perguntas para o mesmo... como é que chama no português? A gente fala e-mail. Como é que chama no português?
E-mail. Manda nosso e-mail, que é o info@alexrealestateschool.com, com as suas perguntas, e vamos ter o maior prazer em respondê-las. Fica com Deus, que Deus nos abençoe. Depois te mando o cheque, tá, pra você. Muito boa, gostei. Obrigada. Valeu. Tchau. Tchau, gente.